área e sabe de todas as consequências, né, que a ansiedade pode trazer. A ansiedade é um transtorno mental. Qual é o perigo de ter um número desse num país grande como o nosso? Olha, Tânia, o grande perigo é você potencializar, né, outras coisas, que é o que a gente chama de comorbidades. E você acaba tendo aí uma instabilidade emocional, instabilidades que você acaba precipitando coisas, né? A gente costuma dizer, né, em terapia, que a ansiedade, além de ser um transtorno, ela é excesso de futuro. Então, assim, tipo, a gente começa a pensar muito no futuro e acaba esquecendo do presente. E quando você precisa tomar decisões, quando você precisa agir, é importante a gente ter o pé no presente para poder entender o que está acontecendo, né? A gente escuta muita gente falar, né? Eu sou muito ansioso, sou muito ansiosa. Essa colocação, às vezes, está colocada de forma equivocada, né? E assim, porque na verdade a ansiedade, ela é um estado normal do ser humano, né? Assim, a ansiedade, o medo, o estresse, eles são características, padrões que a gente tem para que é o nosso ferramental de sobrevivência. O problema é quando esse ferramental de sobrevivência, ele sai do equilíbrio. E aí quando você tem o desequilíbrio desse formato, você acaba tendo transtornos, você acaba tendo problemas, você acaba tendo dificuldades, né, em gerir a sua própria vida. Então, quando a gente fala, por exemplo, que eu estou ansioso porque tem uma... Vou dar um exemplo claro, tá? Eu estava ansioso para falar com você. Então, eu estava aqui olhando o relógio, falando assim, tipo, é uma ansiedade normal. Mas aí, a partir do momento que eu entro para falar com você, eu consigo... Essa ansiedade passa e a gente consegue gerir isso normalmente. Agora, seria um problema, realmente, se essa ansiedade, na hora que eu estivesse falando com você, eu começasse a gaguejar, eu não conseguisse exercer o meu lado profissional, eu não conseguisse trazer informações importantes e relevantes a respeito do nosso assunto. Aí sim eu estaria, por exemplo, sendo prejudicado na minha profissão. E aí é a hora que você fala assim, tipo, opa, peraí, essa ansiedade está me gerando um problema, eu preciso procurar ajuda, porque não é assim que vai acontecer, né? Porque se eu não consigo trabalhar, eu não consigo sobreviver, e aí você desencadeia um monte de outras coisas. E, doutor Marcos, o senhor citou esse exemplo muito claro, muito bom, mas a ansiedade também tem outros sintomas, né? Como é que as pessoas elas podem identificar esses sintomas e quando é a hora de buscar ajuda? Tá. Eu costumo dizer que a hora de buscar ajuda, tá, é a hora que você percebe que o negócio não está bem. Eu costumo brincar também que as pessoas elas tendem a buscar ajuda depois que o negócio já pegou fogo e que a gente está desesperado. Então, assim, quando sobe aquele alerta, né? Sobe aquela intuição nossa, do tipo, ok, tem alguma coisa errada, eu não estou entendendo o que está acontecendo, vou procurar ajuda de um profissional. Eu vou ver quais são os sintomas. E aí, durante essa conversa com o profissional, ele vai avaliar esses sintomas para poder entender, por exemplo, se a gente está falando de um distúrbio ansioso, tá? Se a gente está falando de uma comorbidade ansiosa, ou seja, você pode ter aí casos de depressão ansiosa, você pode ter ansiedade, e aí você pode ter uma ansiedade normal. Então, assim, é uma característica devido ao momento que você está passando. Então, essas análises, elas são feitas com um profissional, e aí você, por exemplo, pode ser encaminhado para uma equipe multiprofissional, então você pode ser encaminhado para um psiquiatra, ou você pode ser encaminhado para uma terapia, realmente, que vai durar uma terapia curta, uma terapia breve, ou você pode realmente entrar no processo terapêutico para poder lidar com os gatilhos. E aí, quando você pede os sintomas, tá? Eu acredito que o principal sintoma que a gente tem que ficar atento é quando começa a prejudicar o nosso físico, tá? É quando a gente começa a prejudicar o nosso dia a dia. Tá? Eu não gosto muito de trazer sintomas especificamente, dizer assim, tipo, olha, acontece isso, isso, isso. Por quê? Porque, assim, sabendo quais são os sintomas, você vai acabar, às vezes, do lado da saúde mental, né, acreditando que uma parte dessa sintomatologia é ansiedade. E, às vezes, elas são mais difíceis de identificar do que simples características. E cada um tem suas características particulares, a gente não pode generalizar também, né? Exato, né? E assim, tipo, o que eu costumo dizer é, percebeu que está ansioso? Percebeu que está, por exemplo, com uma falta de ar de ansiedade, está entrando numa crise ansiosa?
respira, tá? A primeira coisa que a gente fala é respira. E presta atenção naquilo que você tem às suas mãos. Então, assim, tipo, começa a fazer uma contagem. Olha os seus dedos e começa, por exemplo, a fazer a respiração. 1, 2, e começa a contar coisas que você tem perto. Um mito que a gente tem é que as pessoas que estão ansiosas, elas não emburrecem, elas não ficam menos espertas, elas estão ansiosas, né? Então, assim, tipo, converse com uma pessoa que está ansiosa, tipo, não fale, não dê aquelas dicas milagrosas, né? Assim, ó, deixa de ficar ansioso. Não acontece desse jeito, né? Como se fosse então, simples assim, né? Exato. Então, assim, na hora que a pessoa está ansiosa, você fala assim, tipo, o que está acontecendo? Eu posso ajudar em alguma coisa? Me explica o que está acontecendo. Acolhe essa pessoa. Tá? Assim, se a pessoa falar, olha, eu não sei o que está acontecendo, então, vamos procurar ajuda juntos? O que dá para fazer? Primeira coisa, vamos respirar? Vamos ver o que dá para fazer? Vamos sair do olho do furacão e entender quais são as ações que a gente pode tomar? Eu acho que esse é o princípio básico. Eu lembro de uma outra frase, uma entrevista que eu tinha ouvido, e eu adotei essa frase, né? Um dos sintomas que as pessoas dizem é, tem falta de ar. A gente não tem falta de ar, o ar está aí no mundo, para todo mundo respirar. O problema todo é que quando a gente está ansioso, a gente respira curta e brevemente, a gente fica... né? Essa respiração curta brevemente é que, assim, a gente está impaciente, a gente deixou de prestar atenção no movimento corporal nosso de inspirar e expirar. Então, esse processo já ajuda você a se centrar para poder avançar e aí sim procurar um auxílio, ver o que está acontecendo. Então, tá aí a dica importante da respiração, de dar atenção, de acolher. E, doutor Marcos, você fundou o site Psico Online. O que as pessoas podem encontrar lá? Tá? O Psico Online, ele é um site, ele tem principalmente o blog, tá? A gente tem um podcast também, que a gente traz entrevistas com outros profissionais falando sobre saúde mental. A gente costuma postar vários assuntos referentes, a gente brinca que o Psico Online mesmo, ele é um trabalho social, porque são psicólogos escrevendo assuntos que as pessoas procuram. Eu costumo dizer, a gente utiliza bastante essa frase, que é o Psico Online é o início para a pessoa perceber se ela precisa ou não de uma boa terapia. Então lá você encontra dicas para todas as idades, tá? Uma coisa que eu costumo reforçar bastante, e eu acho isso muito importante, até de ler, foi bom que eu lembrei, tá? Principalmente aos pais. Eu acho que a gente tem que conversar com os pais para entender que crianças e adolescentes também sofrem de ansiedade, também têm problemas de saúde emocional e saúde mental, tá? Porque uma das coisas que acontecem muito, por exemplo, é a crianças e adolescentes procurar o Psico Online perguntando como que eu falo para o meu pai que eu preciso de ajuda? Porque o meu pai acha que é bobagem, porque minha mãe acha que é bobagem, eu não sei o que está acontecendo. Então, papais, mamães, conversem com as suas crianças, ouçam elas. Elas são crianças, mas elas não perderam a noção. Então, se elas estão trazendo aí alguma coisa para você, é importante você prestar atenção no que eles estão te dizendo, tá? Acolher essa informação, né? Para quem quiser acessar o site, como é que é o endereço, Marcos? É super simples. É só você entrar no navegador e digitar psico.online. Não precisa nem de .com, nem de .com.br. É só digitar psico.online. Então, um canal de comunicação com especialistas para falar sobre saúde mental, um tema super importante e que a gente precisa cuidar, assim como a nossa saúde física. Você cuida lá, faz atividade física, tem que cuidar da saúde mental também. Eu conversei aqui com Marcos Raul de Oliveira, psicólogo, fundador do site Psico Online. Agradeço imensamente sua disponibilidade e sua entrevista hoje aqui para o Manhã da Mais. Eu que agradeço, Tânia, e fico à disposição sempre que precisar. Muito obrigada, excelente final de semana. Para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E você pode ouvir essa entrevista quando quiser pelo nosso site www.radiomaisdigital.com.br. Também tem podcast no Spotify, Rádio Mais Manhã da Mais. E você fica sabendo de outros conteúdos pelo YouTube, pelo Facebook, Rádio Mais Paraná e também no Instagram, Rádio Mais PR.